Paz do Senhor seja com todos. Convido a abrirem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. No tempo que eu fazia o ginasial, naquele tempo fazia o ginasial adolescente já, não era menino não. Menino fazia alfabetização, primeira série, segunda. Tinha um dizer entre os meus colegas de estudo, quando alguém fazia uma coisa ou dizia forte, eles diziam desse jeito. Hoje tem gente que ainda diz, né? Eu nunca fui chegar dessas gírias, era da minha, um menino recatado para falar. E sendo obrigado a ser exemplar, eu na época, né? Mas fazia parte da minha natureza, era melhor do que hoje. Eles diziam, e tu agora foi de com força. Quando eu dizer que alguém tinha dito ou feito alguma coisa forte, né? Aí, na volta aí do Data Show, né? O notebook, os louvores, eu quero dizer que vocês foram de com força. Foi de com força os louvores. A letra, irmão, quem canta sem prestar atenção à letra está perdendo tempo. Sabia? Eu comparo quem canta sem prestar atenção à letra, quem fica deitado numa rede só. Já vi gente assim, brincando com a coisa. Mas se a gente prestar atenção à letra, a gente é edificado. Até o São João Paulo II diz que quem louva, ora duas vezes. Não estou pregando idolatria, não. Porque... Hein? O Agostinho disse primeiro, né? Aí eu não me lembrava que o Agostinho tinha dito. O João Paulo II repetiu. Ele um dia falando sobre os louvores, inclusive desse dia ele falou nos crentes, que os evangélicos, os cristãos tradicionais tinham um bom louvor. E era bom investir no louvor e se dedicar, porque quem louvava, orava duas vezes. Muito bem. Nós vamos ler aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 até o 7. Mas o assunto de hoje envolve o capítulo 6 e o 7, que com certeza eu não vou ler todo, né? Vamos aí do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Esse texto é muito bem conhecido. E os 12, os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esse texto aqui a gente lê muito quando vai haver a ordenação diaconal, né? Mas não é, nem está havendo aqui ordenação diaconal hoje à noite. Não sei quando é que vai haver, Deus sabe. Não sei nem se eu celebrarei ainda alguma ordenação diaconal, ou presbiteral, ou pastoral aqui, que já celebrei muitas vezes. Não, que é isso? O que está querendo dizer? Estou querendo dizer que não sei do amanhã. Só sei até hoje. Mas nós vamos falar hoje sobre o ideal da vida. O ideal da vida. Esses dias, nos últimos tempos, eu já tenho pensado muito sobre essas coisas.
E de 3 meses e poucos dias para cá, Deus já levou 2 irmãs minhas, como já foi falado. Eu não gosto muito de trazer os problemas familiares para aqui, para a igreja, não. Até porque a igreja hoje é uma família da gente, e a família de sangue é outra. É cada um fazendo por si, é de sangue lá fazendo por ela e a daqui fazendo por aqui. Hoje é desse jeito. E achei interessante um dos pastores, que eu tive a sorte de estar com os pastores bem sete que tiveram no relógio da minha irmã. Vê como ela era uma crente. Operante, né? E ela já tinha passado por algumas igrejas, não porque trocasse de igreja, porque brigasse com o pastor, ou saísse com confusão, era porque havia alguma necessidade de se mudar para outra. E principalmente mulher simples. Às vezes tem dificuldade de ir para a igreja distante de casa, né? Mulher simples de uma certa cidade. E agora estava bem pertinho da casa dela, lá na rua Goiás, no Pan-Americano. Mas um deles dizendo o que a Bíblia já diz, com outras palavras, lá no Salmo 116. O Senhor se alegra com a morte dos seus santos. Está lá no Salmo 116. E ele disse, irmãos, hoje aqui tem esse clamor, esse lamento pela perca da irmã Ivonete. Mas enquanto aqui é choro, no céu é festa. Porque Deus se alegra com a morte dos seus santos. E a Bíblia chama de santo, nós sabemos que não é a imagem de São Francisco, Santo Antônio, etc. É quem conhece o projeto da salvação e se deixa trilhar por esse caminho. É um separado para o dia da glória. A Bíblia fala lá em Efésios, algumas passagens das epístolas de Paulo, fala que no dia da glória e fala também no dia da ira de Deus. No dia da glória dos salvos, porque Deus já habita na glória, e no dia da ira de Deus, que será para os perdidos. Tá certo? Então nós queremos falar aqui sobre o ideal da vida. Olha, eu achei interessante aí no versículo 3, quando diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, 3 qualidades aí, de boa reputação. A segunda, cheios do Espírito Santo. E a terceira, cheios de sabedoria. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui não estamos, aqui o contexto aqui é o importante negócio, era a função diaconal. Se fosse escrito, tivesse sido escrito na Bíblia numa linguagem bem de hoje, diria talvez sobre esta, aos quais constituamos sobre essa importante função. Porque o mundo hoje está tão materializado que quando se fala em negócio, se imagina logo no meio de lucrar, não é? Quando se fala em negócio. E ali não era para lucrar. Mas nós já aprendemos também há tempo que o salvo, os que creem no Evangelho, eles nadam aqui contra a maré, ou remam contra a maré. A maré do mundo. O mundo vai num sentido e nós vamos no outro. Enquanto no mundo o importante negócio é aquele que dá lucro, no reino dos céus o importante negócio é aquele onde a pessoa se doa mais. Amém? Está bem entendido? Meu negócio é um negócio importante. Eu estou vendendo títulos de capitalização. É um importante negócio. Muito lucro. O mundo aqui tem essa visão. No reino dos céus, eu estou em uma função dentro da igreja do Senhor Jesus, onde exige de mim me doar o máximo. Tem um pregador acolá que eu conheço que ele costuma dizer assim, onde exige de mim me quebrar todinho, sair todo quebrado, me aniquilar. Se possível, dá até a vida. E Jesus Cristo disse, está lá em João 15,
mais para frente, depois da parábola da videira verdadeira, ele disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida para os seus irmãos. Jesus Cristo disse isso e literalmente deu por seus amigos. Literalmente ele deu. Mas existe também outra forma de dar a vida pelos amigos. É canalizando toda a energia, todo o potencial para o benefício daquelas pessoas as quais nós amamos. Tudo isso está dentro do ideal da vida. O ideal da vida é viver aqui com um sentido, com um alvo, com um objetivo. Que Deus possa dizer desse objetivo: esse eu aprovo. E que você sinta paz ao correr, ao perseguir esse objetivo. E que você morra sem desistir desse objetivo, cumprindo esse objetivo. Uma vez eu ouvi uma frase, eu até falei isso aqui, e muitos aqui ouviram, se tem uma boa memória, num congresso lá em Quixadá, num vídeo, congresso de jovens, um vídeo de uma menina muito dedicada, e que no cumprimento da missão dedicada à vida de igreja, ao evangelismo, à missão, e que numa vida de igreja, e que numa dessas viagens de missão passou por um acidente e morreu, né? E lá abriram o balãozinho, né? Com a frase, o que ela poderia dizer: fiz tudo tudo que pude, enquanto pude. Fiz tudo que pude, enquanto eu pude fazer. Isso é uma grande importância. Enquanto você pode fazer, enquanto nós podemos fazer, nós devemos fazer tudo o que podemos, o que muitos não têm feito. Quem sabe eu também. Nós podemos fazer mais. E tudo isso está dentro do ideal da vida. Vamos mais para frente. Eu sei que os homens aqui que estavam escolhendo para esse importante negócio, dentro do reino dos céus, é tudo aquilo que glorifica a Deus e contribui para a salvação dos homens, era exigido 3 características pessoais. Já disse, está lá em Atos 6,3. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quem se atreve a repetir isso aqui? Cheio de sabedoria. Repetiram assim pelo meio, mas disseram as 3. O importante é que tem as 3, né? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Se nós abrimos a nossa alma, deixarmos Deus trabalhar em nós, a ponto da gente conseguir essas 3 qualidades, com certeza nós seremos uma peça ou um instrumento de louvor a Deus. Não é o louvor música cantada, de adoração a Deus, no ideal da vida. E essa partida da minha irmã, que era uma pessoa assim, me fez pensar muito sobre isso. Até me inspirei no que passamos nesses dias, né? Inclusive, me permitam dar esse testemunho, para mim ela não morreu. Uma das pessoas que para mim não morreu, que existem outras. Existe uma lista aí. Mas eu estou sofrendo um pouco, porque eu penso direto lá na casa dela e na vizinhança, que é pessoas da família que conviviam com ela e estão lá sofrendo muito. Hoje de manhã teve um grande choro, um grande pranto, um grande lamento. Porque se assentaram na mesa para merendar todos juntos, ainda estavam lá. E alguém abriu a boca e disse... nos outros dias ela estava aqui nos servindo, e hoje nem aqui está. Aí começou um grande pranto. Só sabe quem passa. E o versículo 5 diz:
Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando disse que tinha que ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né? Aí escolheram Estevão e os outros 6, mas nós vamos nos deter hoje a Estevão, que era homem cheio do Espírito Santo, está lá nas 3 características, né? E cheio de fé. Não diz de sabedoria e nem de boa reputação. Não diz que ele era de sabedoria e nem de reputação. Mas você imagina e creia e entenda que muitas vezes alguma característica da pessoa nunca é preciso que ela diga. E muitas vezes nem que outros digam. Vamos falar do rei do Cearense? Está na cara. Tem características que se ninguém disser, mas está na cara. Estevão, apesar do versículo 5 dizer que ele é um homem cheio do Espírito Santo e de fé, mas está na cara pelo caráter dele, que ele também tinha boa reputação e tinha sabedoria. Estevão tinha uma boa reputação e tinha sabedoria. Eu pesquisei hoje. Ultimamente eu estou ligado às curiosidades também. Algo sobre o nome Estevão. Significa sexto. A palavra é Estevão. Até hoje eu não sabia. Não é o sexto dia da semana, não. É um sexto de guardar as coisas. Tá? É um sexto de guardar as coisas. Estevão significa sexto, indica uma pessoa que usa com muito bom senso a sua inteligência. Olha aí, tudo a ver com o caráter de Estevão, né? O significado do nome. E no meio do judaísmo, não sei se ainda hoje eles usam desse expediente, nos tempos bíblicos, o nome tinha tudo a ver com o caráter. E tinha pessoas que, depois de manifestar o caráter, chegar à idade adulta, quando manifesta o caráter, né? Era que lhes davam o nome definitivo. Sabiam disso? Era que lhes davam o nome definitivo. Outros recebiam aquele nome quando se tornava um ministro no reino dos céus. Quando se tornava um ministro. Inclusive, essa cultura judaica parece, pelas Bíblias, transparece aí, no lugar de parece, que tinha muito a ver com o pensamento do céu. Eu pensei nisso hoje. Porque quando o anjo Gabriel veio dizer a Maria que ela ia ficar grávida por obra do Espírito Santo, que ia ter um menino, ele seria o salvador do mundo, etc., colocasse nele o nome Jesus. E o nome Jesus significa o quê? Jeová salva, Javé salva, Deus salva. Um nome ligado ao caráter da pessoa ou à função dentro do reino, ou no projeto do reino. Do jeito que você quer dizer. Aí Estevão significa sexto, indica uma pessoa que usa com muito bom senso a sua inteligência. Sua inteligência. Quem usa com bom senso a sua inteligência, isso significa, com outras palavras, que é uma pessoa que tem sabedoria. Tem sabedoria. Usa a sua cultura e a sua capacidade de trabalho. É muito fiel aos amigos e à mulher amada. E ao longo da vida, essas virtudes lhe garantem inúmeras vitórias. Eu extraí aqui desse conceito, aqui desse significado do nome Estevão, muito fiel aos amigos e à mulher amada, fiel à mulher amada, e que essas virtudes ao longo da vida lhe garante inúmeras vitórias. Fiel à mulher amada. Se espiritualizar, a mulher amada
uma igreja a qual a gente ama. Nós sabemos, né, da simbologia que mulher é a igreja, né? A mulher amada, a igreja é uma mulher que nos ama e que precisa ser força de expressão da nossa parte, a mulher amada. Nós devemos amar a igreja. Nós devemos amar a igreja como devemos amar a Deus. O apóstolo João diz que amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E devemos amar a igreja porque a igreja nos amou primeiro. Tudo isso está dentro do nome Estevão. E essas virtudes lhe garantem inúmeras vitórias. Estevão teve muitas vitórias. Vitórias no importante negócio, na visão do Rei dos Céus. Porque na visão da terra, na visão do mundo capitalista, ganancioso, egoísta, Estevão não teve vitória, não. Mas na visão dos valores espirituais, os valores do reino, Estevão teve vitória, Deus tendo-lhe chamado através da igreja, foi a igreja que escolheu, não disse que foi Deus que escolheu, mas Deus respaldou. Muitas vezes a escolha da igreja é a escolha de Deus, viu? Quando ele respalda, é prova que a igreja escolheu porque Deus quis. Deus inspirou a igreja a escolher. Ele teve inúmeras vitórias, Deus respaldando, que ele fez muitos milagres. Resolveu o problema de muita gente. Certo? E a sua maior vitória foi a sua maior aparente derrota. Eu aposto que vocês já sacaram. Já sacaram. A sua maior aparente derrota foi o quê? O seu martírio. De que forma? Foi apedrejado, foi apedrejamento, né? Tanto faz dizer, foi por apedrejamento, dizer, foi apedrejado. Parece uma grande derrota, mas foi uma grande vitória. Porque ele estava sendo apedrejado simplesmente por causa da sua fé, por causa da sua vida, por causa do seu caráter cristão, por causa do seu testemunho de amor a Deus. Ele podia desistir e não ser apedrejado? Sabia o que ele podia? Podia. Se ele tivesse desistido de ser o que era, de agir como agia, ele não teria sido apedrejado. Mas ele não quis desistir. Ele conhecia muito bem a frase de Jesus: quem perseverar até o fim será salvo. E ele quis perseverar até o fim, e a gente diz: um dia eu verei o Senhor na sua glória. A irmã dormiu em Cristo, oh maravilha, por enquanto está dormindo, mas um dia ela vai ver o Senhor na sua glória. Estevão teve alguma vantagem com relação a isso? Teve? Se antecipou? Foi antecipado a ele. Estevão, tu vai ver agora. Quando estavam apedrejando, que ele foi definhando ali, estava em pé, né, sendo apedrejado, foi caindo. Ele olhou para o céu, viu o céu aberto, Jesus Cristo à direita do Pai, à direita de Deus. Está lá no final do versículo 7. Lá no final do versículo 7. Versículo 55, capítulo 7, versículo 55. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. E isso despertou um grande ódio entre os que ele perseguiam e queriam ver o seu fim. Porque ele estava sendo ali para o mundo de então uma pedra de tropeço. Mas para Deus, ele estava sendo uma pedra viva. Quem foi que falou em pedra viva? Pedro. Vós que eres do mundo, que não eres povo, agora sois povo de Deus, pedras vivas. Tem uma igreja lá na Boa Vista, chamada Comunidade Pedras Vivas. Muito mais do que o nome Pedras Vivas, espetacular, glorioso, consolador.
ser uma pedra viva. Pedra viva. E nesse momento, o versículo 57, eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos para não ouvir o que Estevão estava dizendo. Olha, não tem coisa mais ridícula do que eu estar dizendo a verdade para você e você, não quero nem ouvir. Quero nem ouvir. Não é ridículo, né? Não sei se essa palavra é certa. É ridicular, irmão. Não queriam nem ouvir, taparam os ouvidos. Diz o quê? Gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Unânimes. O judeu, eles já tinham aquelas vestes tradicionais deles, e quando iam fazer qualquer coisa assim que se referia a ato religioso, para eles ali apedrejar Estevão era um ato religioso, era um serviço que eles estavam prestando a Deus. Sabiam disso? Então eles tiraram aquelas vestes e tinha um homem segurando. Todo mundo já sabe quem era esse homem, né? Quem era? Saulo. Oh, meu Deus. E expulsando da cidade, o apedrejaram. O apedrejavam. Tinha o costume de levar para fora da cidade. Jesus foi levado para fora. As cidades eram muradas, né? E eles levaram para fora do muro, dos muros. O Monte Calvário não era dentro da cidade murada de Jerusalém, não. Era fora do muro. Já estava profetizado desde o Antigo Testamento, em algumas passagens. Ele seria levado para fora e crucificado. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Nem me toquei que estava aqui. Eu não tinha marcado essa passagem. E apedrejaram a Estevão, enquanto ele invocava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Morreu. Se Estevão teve uma vida dessa, um caminho desse, uma missão dessa, um ministério desse, por amor à salvação dos homens, ele não podia morrer. Ele não podia morrer odiando aqueles que estavam lhe matando. Ele tinha que orar desse jeito. Mas ele não tinha que orar desse jeito como homem comum, natural. Ele tinha que orar desse jeito porque ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de quê? E de sabedoria. E além disso, acrescente outro: cheio de fé. Pegando o versículo 3 e o 5. Cheio de fé. Ou seja, quando nós somos cheios de Deus, nós temos a obrigação de fazer o que não tem os que não são cheios de Deus. Sabia disso? Nós temos muito que prestar conta. Temos muito que prestar conta. Aí é que eu rabisquei aqui mais alguma coisa. A boa reputação. E eu gosto de trazer esses conceitos, porque às vezes tem gente que tem preguiça de estudar, aí vai ouvir, nem que seja força. Nem que seja força. Que eu vi uma vez um irmão pregando aqui que o homem de boa reputação era o homem que tinha muito dinheiro. Oh, meu Deus. Mais uma vez a visão capitalista, né? Boa reputação é um homem de prestígio, de renome, de boa fama. Simplesmente isso. Quem estudou deve saber disso. Mas, irmãos, me desculpe aí. Eu estou envergonhado com muita gente que termina o ensino médio hoje e não sabe colocar uma vírgula, nem um ponto final. Quando eu estou dizendo que não sabe colocar nem uma vírgula, nem um ponto final, imagine exclamação, ponto e vírgula, interrogação, etc. Tá? E quem não sabe essas coisas não sabe ler. Porque ler não é só soletrar as palavras. Se não souber colocar as vírgulas, ponto final, interrogação, exclamação, o parágrafo, o travessão, melhor dizendo, ele não vai saber quem está falando, que mudou de uma pessoa para outra. Não vai interpretar o texto direito, né? E cheio do Espírito Santo. O que é um homem cheio do Espírito Santo? Preciso dar a resposta. É um homem vazio das coisas. Coisas. Um homem vazio das coisas. Coisas, essa palavra coisas significa muito a matéria.
vazio de ideias próprias ou das ideias do mundo, mas cheios de Deus. É um cesto para Deus. O cesto, o apóstolo Estevão, era um cesto para Deus e era cheio de Deus. Serviu para guardar Deus, serviu para guardar o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Sabedoria. Sabedoria é saber muito. Quem fez uma faculdade, 2, 3. Ou então quem lê muito. Tem gente que tem muita sabedoria sem ser formado, viu? Lê muito, ou gosta de ouvir de quem sabe. E aí sabe muita coisa, ser cheio de sabedoria. Não é isso aí também não, isso aí é bom. Isso aí é intelectualidade, né? Ser cheio de sabedoria é uma pessoa que teme a Deus, pode ser analfabeto. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É saber o rumo. De quê? De tudo. Muitas vezes você vai para o perigo, mas não sabe qual é o rumo do perigo, está indo para o perigo, pensa que está indo para algo vantajoso. Saber o rumo. Ter pensamento e a palavra certa é também sabedoria. Na verdade, a verdadeira sabedoria é saber viver. Bendito seja Deus. A Bíblia não prega filosofia. Prega assim, não pega filosofia ateia, né? A filosofia cética. A filosofia descrente. Inclusive tem os livros de sabedoria da Bíblia, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, etc. Mas tem sabedoria na Bíblia de fora a fora. O valor da vida. Olha, quando eu comecei a ser vocacionado na Igreja Católica, vocacionado era o seminarista chamado de 2º grau para baixo. O verdadeiro seminarista era que estava fazendo filosofia e teologia. Os outros chamavam de seminarista também, mas eram vocacionados. Aí eu aprendi isso lá no Centro Vocacional Pio XII, né? O valor da vida. Só vive a pena viver se estivermos o ideal pelo qual se possa morrer. Para Estevão, valeu a pena viver? O que vocês acham? Morreu daquele jeito. Valeu a pena viver? Viveu, já disse que os conceitos do reino são diferentes dos conceitos daqui. Para ele, viveu a pena morrer porque ele teve um ideal tão forte pelo qual ele pôde morrer. E morreu feliz. A alma feliz, o corpo estava desmaiando de dor. Imagina aí a pessoa ser apedrejada. Vocês pensam que era uma pedrinha assim do tamanho de quê? Um caroço de feijão? Uma pedra do tamanho de caroço de feijão, mesmo quem sabe jogar pedra, que eu nunca aprendi a jogar pedra. Nunca aprendi a pegar pedra e dar aquela jogada. Parece que eu não sou bem normal, não, né? Aí, as pedradas assim, com pedra de 1 quilo, não é brincadeira, não, viu? Cheio de fé. Estevão tinha 2 virtudes para ser cheio de fé. Ele tinha sabedoria e boa reputação. Ele era cheio de fé. Aí diz, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Descobriram hoje qual foi o importante negócio para Estevão? Importante negócio, vocês já tinham pensado nisso? Qual foi o bom negócio para o qual Estevão foi chamado? Terminamos de falar. O importante negócio foi isso aí. O contexto lá era servir as mesas, né? Mas o servir as mesas foi só o começo. Estevão não parou só em servir as mesas, não, porque pegar todo o quilo do amor que o povo da igreja traz para a igreja, fazer cesta e distribuir com os carentes, isso aí é café picante, né? É simples de se fazer. Mas sair pregando, sair trazendo pessoas para Jesus, sofrendo perseguição, até o ponto de morrer feliz, orando por aqueles que estão lhe martirizando, fez parte do importante negócio. Agora, o que é um importante negócio para você hoje, hein? Para você que está aqui. O que é um importante negócio para você hoje? Você sabe responder. Nós já demos uma luz aí na visão capitalista, materialista. Mas, na prática, de verdade, o que é um importante negócio para você hoje? Passar por tudo como Estevão passava, de coração. Responda para você mesmo.
seria o importante negócio para você? Qual está sendo o seu importante negócio de hoje? O seu negócio mais importante de hoje? Não vai dizer para dar uma resposta bonita, não. Diga para você mesmo, o seu importante negócio hoje é aquela coisa que você dá mais atenção. Se a coisa que mais você dá atenção é ficar olhando para uma televisão, na hora do culto fica em casa para olhar para a televisão, para estar direto na tela do computador, tem gente fazendo isso, eu tenho notícia disso. Ou para estar no celular, está sendo triste o seu importante negócio. Ou então ficar olhando para um filho que não quer vir para a igreja, você fica olhando para ele, sei lá, você fica olhando para ele, pregando o evangelho para ele, pode até a coisa se tornar amenizada. Mas se ficar, não, o menino não quer ir, eu também não vou, não. A menina não quer ir, eu também não vou, não. Ah, é porque o fulano disse que ia passar aí um zap para mim, a hora tal. Pelo amor de Deus, irmão. Esse está sendo o seu importante negócio. Só que no final de tudo, você vai terminar pobre nesse negócio e descredenciado para o reino dos céus. E pensando em tudo isso, e meditando em tudo isso, que nós tenhamos uma boa conversa com o Senhor, derrame a nossa verdadeira situação diante dele, entremos por fé no gabinete do Senhor e diga como é que você está, o que é que você está priorizando, e peça perdão. Eu também devo fazer a mesma coisa, porque afinal de contas ele nos chamou para um importante negócio. E o importante negócio, uma das características do negócio importante é aquele que nunca virá à falência. Nunca virá à falência. Mas as coisas da terra todas vão falir. Mas o investimento no reino dos céus nunca irá à falência. Porque o ladrão não rouba, nem a traça corrói, nem um rato rói, nem dá cupim. Certo? O amor ao reino dos céus não dá cupim. Então, que a gente pense em tudo isso e peça socorro da parte de Deus para as nossas preferências pelas coisas vulneráveis ou pelas coisas passageiras. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça e nos capacite a agir com sabedoria e impulsionado pelo Espírito Santo, como foi Estevão. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Deus bendito, Pai soberano, Divino Jesus, nosso Salvador, Espírito Santo, nosso Consolador. Bendito sejais para sempre por todos os anjos, por todos os santos, pela tua igreja aqui na terra. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, a nossa alma, o nosso pensamento, que é a mesma mente, né? As nossas palavras, os nossos atos, nos dê sabedoria, nos dê boa direção, para que tenhamos sabedoria, para que glorifiquemos o teu nome com a nossa vida, para que consigamos em ti a nossa salvação e jamais venhamos a jogá-la fora, e para que caminhemos essa caminhada até o fim, até o dia da tua volta gloriosa, até o dia do sono em ti. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.